O projeto que anula trecho do decreto de Lula sobre armas foi retirado da pauta de votação do Senado depois de um acordo entre parlamentares e o governo. O Henrique Carmo tem mais detalhes para a gente ao vivo e direto de Brasília. Henrique. Isso, Rafael, após este acordo entre o governo e os parlamentares, ficou determinado que o governo deve editar um novo decreto aí, atendendo esses pedidos, essas demandas desse projeto de decreto legislativo que foi apresentado lá no Senado Federal. Esse decreto ainda não tem prazo para ser enviado, mas a previsão é que seja apresentado aos parlamentares até o dia 1º de setembro. Esse projeto, o projeto de lei que foi retirado de pauta ontem no Congresso Nacional, ele queria derrubar alguns itens do decreto presidencial lá de 2023 que restringiu o comércio e o uso de armas do país. O principal item que trouxe esse projeto de decreto legislativo à tona era realmente a questão que limitou a localização de clubes de tiro de proximidades de escolas, de universidades e também de creches. O decreto lá de 2023, ele firmou uma distância mínima de 1 quilômetro de distância. Após esse decreto, clubes de tiros que já estavam instalados deveriam mudar de lugar, isso causando prejuízos para esse setor da economia. Agora, o governo deve editar um novo decreto atendendo essa determinação, mas apenas para novos clubes de tiros, ou seja, os clubes que já estão instalados não vão precisar mudar de lugar. O novo decreto também deve atender uma demanda sobre a classificação de armas colecionáveis, que passará a ser permitida também a troca de finalidade dessas armas de coleção para tiro desportivo. Isso também era uma pauta desse projeto que foi retirado de pauta ontem. Além disso, deve retirar também do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, a responsabilidade de que ela declare o que é colecionável ou não, e essa responsabilidade voltará a ser do Exército Brasileiro. Uma informação importante: ontem, durante o debate deste PDL lá no Senado Federal, os senadores que defendem a derrubada de trechos desse decreto presidencial lá de 2023, eles afirmaram que no Brasil existem mais de 3 mil clubes de tiros já instalados e que 94% desses clubes estão próximos de escolas, de universidades ou até mesmo de creches. Já os senadores que são contra a derrubada, que são contra essa pauta armamentista, eles se disseram assustados com a quantidade de clubes de tiros que existe no Brasil e que, se existe uma determinação para que um ou outro mude de lugar, a preferência é que o clube de tiro mude de lugar e não as escolas. Valeu, Henrique. Henrique Carmo, ao vivo e direto de Brasília.